Pessoal, continuando aqui a nossa quinta aula, hoje nós veremos o seguinte. Aula passada, nós fizemos aqui as animações de entrada, né, que são as verdes. Dando continuidade, eu vou mostrar as de ênfase e na próxima aula as de saída, certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos tirar essas caixas de texto selecionando layout em branco. Como eu falei na primeira aula, sempre vamos trabalhar com layout em branco para poder incentivar a nossa criatividade. Depois colocaremos uma cor aqui no fundo do slide. Para colocarmos a cor, você já sabe como é, botão direito, formatar plano de fundo. Na janelinha aqui do lado direito já está marcado o preenchimento sólido, caso você queira colocar apenas uma cor no fundo do slide. Se quiser misturar duas ou mais cores, preenchimento de gradiente. Vamos colocar agora preenchimento de gradiente, como na outra aula fizemos com preenchimento sólido, para dar uma diferenciadazinha. Aqui embaixo temos 4 tons, né? Eu posso clicar em cima e excluir. Vou deixar somente 2 cores. Na primeira cor, vou mudar aqui, vou colocar um azul mais escuro e nesse um azul mais claro. Pronto, ficou bem legal. Como não vou fazer mais nenhuma configuração no plano de fundo, eu vou fechar. Porque se eu vier aqui para colocar as animações e o painel, sempre quando for trabalhar com animação, habilite o painel de animação, tá? Aí ficam 2, tá vendo? Ficam 2 painéis aqui e a minha área de visualização fica menor. Então, como eu não vou mexer mais no formatar plano de fundo, eu indico que você feche. Deixe somente o painel que você vai usar na hora, tá ok? Então aqui nós já fizemos, né? Configuramos o plano de fundo, opção gradiente. Vamos inserir agora aqui uma imagem. Então, inserir imagem. Vai no computador, escolhe uma pastazinha. Vamos ver aqui se eu tenho alguma imagem interessante. Vamos fazer nessa daqui do Nokia Lumia. Seleciono ela. Beleza. Posso aumentar aqui um pouquinho. Ok. E o bom foi que essa cor do celular destacou nesse azul, né? Porque às vezes as pessoas querem colocar botão direito, formatar plano de fundo, para você não esquecer. Querem colocar a mesma cor do fundo igual com a cor do produto. Aí fica um pouco estranho, não destaca, entendeu? Então nesse caso aqui o azul, eu achei que ficou bem legal, ficou bem interessante. Fechou novamente, beleza. Então se eu apertar o F5, já aparece a imagem aqui, né? Ela não tem nenhuma animação, só que eu quero que ela surja de baixo para cima. Se eu clicar aqui em animações, perceba que eu não posso selecionar nenhum tipo de animação. Eu primeiro clico na imagem, aí agora eu posso. Então vamos lá. Selecionar surgir. De baixo para cima já é padrão, então já está certo. Vou apertar o F5 e não apareceu. Por que não apareceu? Na outra aula, nós vimos que para poder aparecer, eu vou ter que clicar. Não é isso? Por quê? Quando eu coloco animação por padrão, o iniciar dela vai ser ao clicar. Então, se eu não alterar isso daqui, ela só vai aparecer, ó, se realmente eu clicar ou apertar Enter ou apertar na seta para a direita. Aí apareceu. Mas eu quero que ela surja automaticamente. Então, aqui eu posso mudar e colocar com anterior ou após anterior. Como é a primeira animação, tanto faz. Se eu colocar com, vai aparecer. Se eu colocar após anterior, aparece do mesmo jeito. Então, nesse caso, não há diferença porque é a primeira animação. Então, já configurei aqui certinho. Olha lá, já está automático. Próxima etapa, vou colocar um título. Só que agora eu vou usar uma forma. Então, eu vou vir aqui em inserir formas. Um botão, basicamente, que vamos utilizar durante as próximas aulas. Então preste atenção aí, tá bom? Formas. Geralmente eu uso esse retângulo com cantos arredondados.
Então vou selecionar aqui, clica, segura, arrasta com o botão esquerdo, ó, desenhou o botão. Vou diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Perceba que ele está passando um pouco do slide, certo? Isso foi proposital. Por quê? Quando eu apertar o F5, essa partezinha vai cortar. Então vai deixar somente o arredondado na forma que está dentro do slide. E a parte de fora vai ser cortada. Para colocarmos uma cor diferente aqui, ou até mesmo um estilo mais interessante, basta clicar 2 vezes em cima dele e já abre na guia formatar. Se eu clicar fora, perceba que a guia formatar, deixa eu marcar aqui para você ver. Você vai perceber que essa guia, quando eu clicar fora, não vai aparecer mais. Ó, deixa eu voltar aqui. Ó, não apareceu, tá vendo? Então, quando eu clico 2 vezes, ele já abre na guia. Aí nessa guia, nós temos aqui os estilos. Olha lá. Posso clicar na setinha, que aparece mais estilos rápidos. Esses estilos, perceba que já tem sombra, brilho. Pode até mesmo ter um degradê, né? Então, eu posso selecionar um desses daqui. Vou selecionar esse ouro, porque combina mais com a cor do celular. Certo? Então, selecionei. Vou colocar um título. Para poder inserir, eu não preciso colocar uma caixa de texto em cima dele. Como já está selecionado, basta apenas digitar. Então, vou colocar aqui Nokia Lumia 520. Nokia Lumia 520. Ah, mas eu quero aumentar um pouquinho esse texto. Beleza. Você vai clicar do lado quando aparece a cruzinha. Isso faz com que o botão inteiro seja selecionado. Para poder aumentar o texto, nós já vimos nas outras aulas. Página inicial. Você vem aqui e aumenta. Ah, quero mudar a cor do texto. Vem no azão, na setinha, e muda a cor do texto. Ah, quero colocar em negrito, né, que é o texto mais encorpado, mais forte. Não tem problema também, só clicar no N. Olha lá, vou apertar o F5 para testar. Então, por enquanto, ficou assim. Ok? Só que aí eu quero o seguinte, eu quero que apareça o celular e depois o nome Nokia Lumia 520, tá? Então, para isso acontecer, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar uma animação nesse botão também. Aí eu clico em cima dele, aliás, nessa forma, né? Eu clico em cima dela, animações, e aqui eu vou escolher uma animação para ela que fique mais interessante. Podemos clicar na setinha. Uma coisa bem legal, não tem somente essas animações de entrada, nem de saída, nem de ênfase. Aqui embaixo eu tenho mais efeitos de entrada, então se eu clicar, ele abre outra janela com todas as animações disponíveis. Ao clicar em cima, ele mostra como vai ficar. Tá vendo? Então aqui você escolhe. Eu vou selecionar Esmaecer mesmo, que já tem aqui, então eu poderia vir direto, né? Esmaecer. E outra coisa interessante é a duração da animação. Mais à frente eu vou estar falando mais sobre isso, tá? Mas por enquanto aqui, ó, a duração está meio segundo. Posso aumentar aqui para 2 segundos. Quando eu for testar, tá vendo? Ele já demorou mais a aparecer. Por quê? Porque está durando 2 segundos. Antes, estava em meio segundo, olha a diferença. Ele já aparece bem mais rápido, né? Vou apertar o F5. Perceba que não apareceu. Por que não apareceu? Toda animação que eu coloco vem marcado o iniciar ao clicar. Então, nesse caso aqui, eu quero que essa forma apareça depois que aparecer o celular. Então, aqui vai ser o quê? Com ou após, né? Se eu colocar com,
e testar, eles aparecem ao mesmo tempo. Aí, nesse caso, o correto seria após o anterior. Vou clicar e testar. Pronto. Então, veja que aparece primeiro o celular, depois o nome Nokia Lumia 520. Certo? Por enquanto, nós já vimos somente as animações de entrada, né? Agora eu vou testar as próximas animações, aliás, a próxima animação que é de ênfase. Aí eu quero o seguinte: após o celular aparecer e aparecer também aqui a forma, eu quero que esse celular mexa um pouquinho, né? Eu quero colocar outra animação aqui nele. Aí como eu faço? Eu vou clicar no celular novamente, tá? Lembrando que aqui do lado eu tenho só duas animações. A primeira é do celular, imagem 3, e essa aqui é referente ao retângulo. E a ordem também é na qual ela vai acontecer, né? Então primeiro aparece o celular, depois o retângulo. Se eu quisesse que aparecesse primeiro o retângulo para depois o celular, basta clicar em cima, ou você desce a imagem ou sobe o retângulo. Então eu clico aqui, ó, com o botão esquerdo, clico, seguro, arrasto. Apareceu essa linha aqui embaixo, eu posso soltar. Quando eu apertar o F5, veja, apareceu primeiro o retângulo e depois a imagem. Tá? Eu vou deixar como estava antes, só subir aqui ou descer esse, tanto faz. E pronto. Visualizar. Está tudo normal. Ok. Vou selecionar o celular e vou colocar uma animação de ênfase nele. Certo? Se eu vir por aqui, pessoal, e clicar na de ênfase, ele vai substituir essa animação que já tem no celular. Veja, se eu colocar pulso, por exemplo. Perceba que já está aqui amarelo. Tá? E ele mudou também para ao clicar. Como eu disse, qualquer animação que você coloque começa com ao clicar. Mas nesse caso, eu não quero trocar uma animação. Eu quero adicionar outra animação. Então aqui eu vou apertar Ctrl Z para voltar como estava antes. Ó. Voltou. E vou usar essa opçãozinha aqui chamada adicionar animação. Selecionei o celular, adicionar animação e vou colocar essa. Vai e vem. Vou dar uma balançadinha aqui um pouquinho. Então perceba que eu tenho agora 3 animações. Sempre quando você coloca animação, começa com ao clicar. Nesse caso aqui, vai acontecer o seguinte. Ó. F5 para testar. Apareceu o celular, apareceu o nome, né? A forma, e ele não deu aquela balançada. Por quê? Porque ela está marcada ao clicar. Então, se eu clicar, ele vai balançar um pouquinho. Só que eu quero isso automaticamente, tá? Eu quero que quando o celular aparecer, venha depois o nome, Nokia Lumia. Depois que vir o nome, o celular dê aquela balançadinha. Então, para isso, ó, essa opção aqui tem que ser após o anterior. Vamos testar agora. Tá vendo? Então, para colocar mais de uma animação no objeto, eu tenho que vir adicionar. Se eu vir por aqui, você vai substituir a animação que já tem pela que você selecionar depois. Tá ok? Então, nós já vimos aqui, ó, como adicionar as animações de entrada e vimos também a de ênfase. Tá ok? Na próxima aula continuamos colocando mais texto, certo? E vendo as animações de saída também. Até a próxima.